paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o canal Felisberto Moreira, canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Irmão, nesse dia de hoje nós vamos fazer um comentário sobre a fala infeliz do irmão Cláudio Mazola, que é o ancião da congregação do Braz, em São Paulo. No vídeo anterior, falamos sobre a fala infeliz dele. Ele falando no vídeo, que não é para a Irmandade ir atrás dos pastores, porque a pregação deles são fundamentadas em livros, são pregação vazia. Então, eu senti de fazer um vídeo aqui dando uma explicação para a Irmandade que ele está totalmente equivocado. Porque não é só os pastores que fazem pregação fundamentada em livros. Nós encontramos no Novo Testamento os escritores bíblicos construindo a doutrina do Velho Testamento tirado de livros que não estão dentro da Bíblia. Primeiramente, nós vamos aqui, primeiro Judas, no capítulo 1, primeiro Judas constrói este argumento dentro do livro de Enoque, que não está escrito na Escritura Sagrada. Lemos Judas, capítulo 1, verso 9. Diz assim: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Irmãos, este fato de Miguel guerreando com o diabo a respeito do corpo de Moisés está no livro de Enoque, lá que está escrito essa parte. Então, ele pega o que está escrito no livro de Enoque e constrói a sua doutrina, mostrando que se tratava do ataque dos falsos mestres à igreja, e mostrando que o que estava agindo por detrás deles era o próprio diabo. Então, ele constrói esta linha de pensamento dentro do livro de Enoque. Entendeu, irmão? Então, vamos a outro texto. Segunda epístola do apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 13. O que é que Paulo aqui está falando, do capítulo 4, do verso 13. Olha o que ele diz: quando vieres, traze a capa que deixei em casa de Policarpo, bem como os livros, principalmente os pergaminhos. Então aqui ele fala da Bíblia e ele fala também de outros livros que ele lia também. Vamos mostrar também que Paulo lia livros literários da poesia grega. Está em Atos, capítulo 17, do verso 28. Olha o que ele diz: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito,
porque dele também somos geração de Deus. Então, Paulo lia os livros da poesia grega. Aqui ele está enfatizando os livros, para mostrar que até os poetas falavam que eram geração de Deus, para construir a sua doutrina. Agora vamos, outro texto aqui, que está em Hebreus. Hebreus, capítulo 11, verso 35. O escritor também, construindo a doutrina da fé em cima de argumento que estava escrito em livros que não estavam na Bíblia. Veja aqui, ó, 11 e 35. Veja como diz. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obter superior ressurreição. Este aspecto dos que foram torturados e não aceitaram o livramento, o resgate, aonde que nós encontramos? Nós encontramos no livro de Macabeus, que está escrito só na Bíblia Católica. Lá conta um episódio, uma mãe com 7 filhos, e o rei Antíoco Epifânio, obrigando eles a comer carne de porco. E eles preferiram morrer do que comer carne de porco. E eles foram torturados, ele mandou torturar os 7 filhos, de um a um, diante da mãe, mas eles morreram, mas não comeram carne de porco. É nesse aspecto aqui, ó, que foram torturados, não aceitando seu livramento. Então, o escritor faz uma construção, ele tem em mente o episódio que aconteceu lá no tempo dos Macabeus. Nenhum livro que não está na nossa Bíblia. Vamos, outro episódio também, é o de Lucas, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 3. Vamos ler só o verso 1 e o 2 do capítulo 3. Fala a pregação de João Batista. Veja como é que ele introduz. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilato governador da Judeia, Herodes Tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe Tetrarca da região da Itureia, Ticonix e Lisânia Tetrarca da Bilene, sendo sumo sacerdote Anás, Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Irmão, este aspecto que João introduz, estes 5 reis no cenário, só nós lendo a Bíblia, nós não entendemos. Nós só vamos entender quando lemos a história de Alexandre o Grande, que foi rei da Macedônia, que morreu no ano 33, não, que morreu com 33 anos. Então, lá em Daniel capítulo 8, fala que um chifre grande, que foi quebrado, que aquele chifre grande era símbolo do rei Alexandre, foi quebrado, no lugar dele subiu 4 chifres, que representa que o seu reino foi dividido entre os seus 4 generais. Aí nós temos os reis egípcios e os reis sírios, que saíram dali, que tem os Seleucidas, e os Ptolomeus. Seleucida era da Síria, e os Ptolomeus
dos egípcios. Então, nesse cenário é que vem o cenário da família de Judas Macabeus. E aí lá é que nós encontramos a origem da família de Herodes, o Grande. Né? Aí Lucas fala desses 5 reis. Herodes o Grande teve muitas mulheres, mais de 10 filhos, matou até sua mulher, porque matou todos os seus filhos que ameaçava tomar o seu reino. Então Lucas desenha o cenário caótico. Por quê, irmão? Esse cenário que Lucas vai falar aqui, ó, desses 5 reis que surgiram, né, ele vai descrever um cenário do silêncio, do silêncio profético, que aconteceu 400 anos, de Zacarias até Cristo. Então, os profetas desapareceram do cenário, e aí aparece Herodes por detrás de todo o cenário, e é dali que sai essa hierarquia de Herodes. O negócio estava tão complicado que Israel nunca teve 2 sumos sacerdotes. E nessa parte aqui, Lucas cita Anás e Caifás como sendo 2 sumos sacerdotes. Então, para desenhar o cenário caótico que João Batista aparece para pregar o arrependimento. Então, o verso 2, ele está pegando um aspecto do silêncio profético dos acontecimentos que aconteceu lá, nos períodos do rei Ptolomeus e dos reis Seleucida. E aí ele traz o berço da família asmodeana, da onde Herodes surge. E para construir esse ambiente, aonde é que ele vai recorrer? Ele vai recorrer aos livros que não estão na Sagrada Escritura. Então, irmão, essa falácia do irmão Cláudio Mazola, querendo passar para a Irmandade que a pregação só se constrói, não se constrói, dentro dos outros livros literários, isto é uma mentira, irmão. É uma mentira. Que aqui eu estou provando para os irmãos, os próprios escritores bíblicos recorrendo aos livros que não são bíblicos, irmão. E na Bíblia nós encontramos os aspectos narrativos, literários, que os profetas pregaram em berços narrativos, literários, e traziam pregações literárias, proféticas para o povo, porque a Bíblia tem a parte histórica, tem a parte literária, a parte profética, a parte poética. Então, irmão, o que é que os anciães construíram na cabeça da Irmandade? Construíram uma cultura da Idade Média, a cultura da ignorância, porque era na Idade Média que se proibia ter acesso à Bíblia. Então, esse berço da Idade Média, irmão, é o berço do paganismo. E isso que está acontecendo dentro da congregação, eles batalhar para a Irmandade não ter acesso no ensino bíblico da Escritura, isto é um conceito do paganismo, irmãos. Porque depois do século V, a igreja saiu do trilho da verdade e desembocou no paganismo. Voltou às lendas, às adivinhações, às supostas revelação.
Então, a congregação está entrando no mesmo trilho. Isso foi 1000 anos de ignorância. Então surgiu Lutero, Calvino, e aí traz o povo para a Escritura. Por isso que se chama reforma. O que é reforma? É tirar, é porque no século XV a igreja perdeu a forma. Agora, reformar é voltar à forma original da Escritura sagrada. Então, ele está transmitindo que só quem tem a palavra de Deus é os anciãos da congregação. Eles construíram esta história enganosa muito tempo na cabeça da Irmandade. Só que a máscara caiu. O povo viu que foi enganado por muito tempo. É por isso que o povo está indo para a igreja batista, está indo para a igreja presbiteriana, de outras igrejas, irmão. Por quê? Porque lá eles estão aprendendo a Bíblia. Irmão, em Americana, São Paulo, 5 cooperadores levantados no púlpito para renunciar ao ministério e falou porque não ia ficar na congregação. Falando, não vou ficar porque a congregação não ensina o evangelho. Então nós estamos indo para a igreja que são bíblicas. E é o próprio ministério que está fazendo, que fez isso para renunciar. Outro dia, conversando com um dos anciãos mais antigos de um dos estados, e eu perguntei para ele sobre o Braz, a reunião ministerial. Ele falou, irmão, só resta saudade, porque resta saudade do tempo do irmão Vitório, do tempo do irmão Rissier, irmão Antônio Ferreira Neto, irmão Basílio Gite, Elias de Camille, Luiz Sanches, Miguel Espina, Sebastião Antonini de Osasco, irmão Basílio, irmão Romano, e muitos outros. Falou, irmão, aquela década daqueles homens genuínos, nós já não vemos mais no Braz. Nós vemos o ministério, ele despencando, eles caindo daquela posição. Então é uma coisa que os próprios anciãos que estão na reunião estão percebendo o viés por esses anciãos. Irmão, fosse no tempo do irmão Vitório, nem o irmão Mazola, nem Salvador Bueno, nem Luiz Carlos, estaria aí no Braz. Que é o perfil do irmão Vitório, quem conheceu ele, era totalmente diferente. Os irmãos aí que são antigos, lembra como é que ele pregava no Braz, né? A Irmandade tinha um prazer de congregar com ele, era uma explicação genuína da Bíblia, da Escritura Sagrada, que hoje nós não vemos. Os próprios anciãos falam que tem um vazio na reunião do Braz. Falou, o tempo do irmão Vitório era um tempo de glória. Hoje é um tempo de homens, irmão, que atende a reunião como uma parte mecânica, só uma parte mecânica. Então, irmãos, esse cenário, um ancião inteligente nunca falaria o que o irmão Mazola falou. Dá para entender, irmão, que a pessoa, quando ele está frustrado, fracassado, para ele subir, ele tem que derrubar alguém que está em cima. Entendeu? Toda a pessoa que não tem uma postura genuína, ele faz igual Amã fez. Para Amã subir na escada, ele quis derrubar Mardoqueu, irmãos.
Então, é um cenário muito triste você querer subir, mas para você subir, você tem que pisar nos outros para derrubar. Então, é esse cenário, né? Essas palavras que nós vimos do irmão Mazola, falando dos pastores, que as palavras deles é vazia, e não é dizer que não tem pastores, vários pastores, que tem palavra vazia, irmão. Mas tem muitos pastores no YouTube que eles têm uma pregação muito refinada, irmão, da Escritura Sagrada. A missão deles, o que é? É trazer o povo para a Bíblia. Irmão, a palavra de Deus, no Mazola, ele transmite um aspecto da virtude. É nesse aspecto de você sentir a carne arrepiada, os cabelos arrepiados, aquele tema de emoção. Irmãos, isso não é sinônimo, muitas vezes, da presença de Deus. Conheço muita gente que não é cristão, e eles, como são pessoas eruditos, eles têm uma técnica de fazer as pessoas chorar, de fazer as pessoas se emocionar. E você vai ver, não é Deus. É apenas uma técnica de manipulação. Então, irmão, o aspecto de Deus falar com o seu povo tem um aspecto que muitas vezes nós não sentimos aquela explosão, mas sentimos o Espírito Santo nos instruindo, nos dando uma educação. Isso significa o quê? Não significa uma palavra vazia. Significa, principalmente, irmão, o crente que é maduro na fé. Crente que é maduro na fé, que passou daquela estágio de jovem, de adolescente, irmão, ele sente Deus no outro aspecto. Não é um sentido assim, glória a Deus, com aquele alarido. Não, irmão, muitas vezes você olha do irmão no banco, acha que ele não está nem recebendo a palavra, mas é porque o jeito que Deus modelou ele, é um jeito diferenciado. Ele está recebendo a palavra, sentindo Deus no coração. Não é dizer que ele não está sentindo Deus. Então, irmão, pregação vazia é aquela pregação que não é inspirada por Deus. Irmão, qualquer texto aqui que você pega ele e abrir para a igreja, você está lendo para a igreja a revelação de Deus. A revelação de Deus, não é eu pôr as minhas ideias no lugar do que está aqui na Bíblia. De maneira nenhuma, irmão. Você lê um texto da Bíblia, você está lendo a revelação registrada de Deus. Não é uma palavra vazia, irmão. É a palavra que o Espírito Santo registrou. Agora, você falar, porque você expõe a Bíblia, você não tá expondo a revelação de Deus, é uma coisa contraditória, irmão. Porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, qualquer texto que você lê aqui, você está lendo a revelação de Deus. Aqui é a palavra de Deus revelada. Quando você vai ler, você lê o que já foi revelado, irmão, na Escritura Sagrada.
você vai expor para a Irmandade o que Deus já revelou. Então, falar que um pastor, só porque está expondo um texto bíblico, irmão, e ele não está expondo revelação de Deus, irmão, o irmão está mentindo. Porque a revelação suprema não é as minhas ideias que eu vou falar aqui na frente, irmão. As minhas ideias aqui na frente não se iguala o que está aqui, irmão. Aqui é a revelação absoluta de Deus. Até um menino, por exemplo, levanta aqui na minha frente, lê aqui um texto, ele está lendo para mim a revelação de Deus. Então deixa eu dar outra explicação. Que o irmão Mazola transmite, por exemplo, o irmão Mazola, o Hélio Bianco, o irmão Luiz Carlos, o irmão Salvador, eles transmitem um aspecto para a Irmandade, que a teologia é uma coisa nociva. E não é, irmão. Qual é o papel da teologia? Teologia, ela tem o papel de ensinar você ler a Bíblia com os óculos do Espírito Santo. Ensinar você ler um texto e fazer harmonia com os outros textos. Ensinar você construir uma doutrina dentro de muitos conjuntos de texto. Como, por exemplo, teologia vai te ensinar como a Bíblia foi escrita, vai te ensinar a respeito dos abismos cultural, os abismos linguísticos, os abismos autorais, vai te ensinar sobre os pensamentos dos escritores, como é que os escritores via a cultura da sua época, qual era o óculos dele. Então você vai ler a Bíblia dentro do óculos dele, vendo a perspectiva que ele tinha daquela época, para você fazer uma interpretação para a nossa época. Ela vai te ensinar sobre esses abismos, entendeu? Então, a teologia, o seu papel não é atrapalhar você ter relacionamento com Deus. É antes fazer você crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Este é o papel da teologia. É aquele mesmo papel que está lá em Timóteo capítulo 3. Tu, Timóteo, que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que pode te fazer sábio para a salvação que está em Cristo Jesus. Então, ele vai abrir, o que é? Vai abrir as Escrituras para você conhecer ela com propriedade. Mas um ancião antigo falou para mim, por que o Braz combate tanto o ensino bíblico? Ele falou, irmão, os anciãos do Braz não querem que a Irmandade acesse o ensino bíblico por causa de uma causa. Porque vai abrir a mente do povo e eles vão perder o governo sobre o povo. É isso, eles têm medo do povo ter mais conhecimento do que eles, e eles perder o domínio. Irmão, mas eles estão combatendo contra Deus, irmão. Olha aqui, irmão. Aqui, a Bíblia, o registro que está aqui dentro, é a obra-prima do Espírito Santo. Eles não querer que a Irmandade estude a Bíblia, eles estão combatendo contra o Espírito Santo. Lá em Abacuque, fala assim, que no final dos dias, o conhecimento ia encher a terra
como as águas cobrem o mar. Então, eles não vão dar conta, irmão. Não vai dar conta. Então, essa cultura deles aí, só vai ficar dentro delas os que têm mente medieval, atrasada, da ignorância. Irmão, muita mocidade, irmão, que tem formação acadêmica, que convive com pastores, com os homens intelectuais, e muitos jovens que estão passando vergonha nas faculdades por causa desse atraso intelectual. Para eles, uma pessoa intelectual é como se fosse uma praga. Só que eles não vão dar conta, irmão, de parar. Quanto mais ele fala dos pastores, mais o povo... Irmão, veja bem, quanto mais eles falam dos pastores, mais abre a curiosidade da Irmandade para ouvir os pastores. Entendeu? Quanto mais proíbe, mais abre, sabe, a curiosidade do povo e ouvir aqueles que eles proíbem. Sabe, isso daí é porque eles não são homens inteligentes. Quando Deus começa a sair da pessoa, irmão, a pessoa vira um bobo da corte diante do povo. Então, é este o meu assunto aqui agora. Fique com Deus, a paz de Deus para com todos.